A paz do Senhor, meus prezados irmãos, diletos amigos, meus caros alunos aí do CFTBN, do Centro de Formação Batista Nacional, também os meus alunos da Escola Municipal Paulo Setúbal, aqueles que estão inscritos no nosso canal e têm acompanhado o nosso trabalho, a todos os meus amigos, irmãos em Cristo, os que eu conheço, os que eu não conheço. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto eu sou agradecido a Deus pela vida de vocês, por ter acompanhado o nosso trabalho, por ter tirado aí um tempo vasto para ouvir, assistir os nossos vídeos, que não são tão curtos em relação ao que a maioria preferem. E de fato é um desafio ouvir os meus vídeos, mas que você permaneça, seja insistente, e certamente eu creio que você está sendo abençoado, porque eu tenho sido grandemente abençoado através dos meus vídeos. Aqui eu testemunho para vocês que depois que eu gravo os meus vídeos, depois que eu posto, eu procuro tirar um dia para assisti-los. Não mais como autor dos vídeos, mas como um ouvinte. E de fato eu confesso que Deus, Ele tem falado ao meu coração de uma maneira muito profunda através desses vídeos. Eu espero que você continue sendo abençoada por Deus, e também se empenhe em fazer com que o nosso canal ele seja conhecido por outras pessoas, pois ainda temos um número bastante tímido de inscritos no nosso canal, uma vez que nós já temos aí quase, não fico contando, mas quase 5 anos do nosso canal no ar, e o número ainda é bastante tímido. Mas que Deus continue abençoando a tua vida de maneira poderosa. Continue orando por mim. Como já é sabido de todos, aí o meu problema na minha garganta, mas que o Senhor continue me dando da sua graça. Nesse momento nós vamos estar postando o comentário de uma lição na sequência das lições desse primeiro trimestre de 2023. A lição de hoje é a lição de número 5, de 29 de janeiro de 2023, lição aí da CPAD dos adultos. A lição tem como título Avivamento na vida da igreja. Achei esse tema muito importante, porque nós já temos trabalhado, na semana passada nós vimos de uma maneira muito rápida, o ministério avivado de Jesus, mostrando aí o quanto Cristo realizou a obra do Pai debaixo da sua unção. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazer esta obra. Na lição 3 nós vimos sobre o avivamento no Novo Testamento como um todo. O Novo Testamento mostrando de fato que o avivamento é algo bíblico. Na lição 2 nós vimos o avivamento no Antigo Testamento, mostrando que desde o Antigo Testamento o Espírito de Deus já operava no meio do seu povo. E a primeira lição nós tivemos aí uma apresentação do tema, que é o avivamento espiritual. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o avivamento na vida da igreja. E eu quero já fazer uma observação, e quando nós falamos de igreja aqui, é claro que nós não vamos descartar a igreja no seu aspecto físico, no seu aspecto institucional, porque a igreja espiritual de Cristo ela é composta de pessoas de carne e osso, que foram resgatadas por Cristo, que foram chamadas por Cristo, que disseram sim ao chamado. Mas eu quero deixar aqui mais a ideia da questão da igreja avivada, da igreja mesmo enquanto uma igreja corpo de Cristo, uma igreja que está vivendo como um corpo de Cristo, que está aqui na terra
mas que não se comporta como uma mera organização. Porque se nós formos olhar enquanto mera organização, existem muitas igrejas que elas não estão nem aí para uma vida avivada, não estão nem aí para a direção do Espírito, para viver segundo a palavra, para ser sal da terra, a luz do mundo. São apenas estabelecimentos comerciais, são apenas aí instituições sociais como um clube que tem aí os seus filiados que contribuem aí mensalmente ou semanalmente, quinzenalmente, não sei, que dá ali a sua contribuição e que basicamente não tem nenhum compromisso com Deus e nem com a própria organização em si, mas são verdadeiros fiéis no sentido pejorativo, fiel a uma bandeira religiosa, fiel a um líder, fiel a uma religião, e eu tenho uma crítica muito forte em relação a isso, que de fato a Igreja de Cristo ela não é composta de fiéis nesse sentido de alguém que tem uma viseira e que é fiel a tudo que a organização ela pré-estabelece. Então, nesse aspecto, eu não creio que a igreja ela seja fundada composta por fiéis nesse aspecto. O que a igreja tem de fato são membros, e membros não de um corpo físico, mas membros do corpo de Cristo, membros de um corpo espiritual. O que de fato compõe a igreja são pessoas que foram resgatadas por Cristo, que foram transformadas, que vivenciaram o verdadeiro avivamento e que podem de fato testemunhar a obra redentiva em suas vidas. São pessoas que não vivem por vista, que não vivem a troco da barganha, tanto para ser aceito no meio, quanto para ascender posicionalmente no meio do qual ela pertence. Portanto, aqui o avivamento na vida da igreja, estou dizendo a igreja enquanto uma obra espiritual, não apenas uma organização religiosa que é guiada pelos mesmos princípios que se pode guiar qualquer uma outra instituição ou outra organização humana. Não é nesse sentido que eu admito, que eu reconheço a Igreja de Cristo. Bem, aí no livro, após a leitura do título da lição, que nós temos aí o avivamento na vida da igreja, nós temos então aí o texto áureo, que é um texto bastante interessante, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Esse texto aí ele nos dá a oportunidade de estudarmos de uma maneira bastante detalhada aquilo que de fato nós iremos encontrar na lição. Hoje esse texto, aí o textuário está no livro de Atos, capítulo 2, verso 2. A lição ela começa em Atos 2 e ela vai então do versículo 1 ao versículo 13, e ela vai repetir o verso 2 do capítulo, o verso 4, melhor dizendo, do capítulo 2 do livro de Atos, que é um famoso verso da palavra de Deus, e nos mostra o momento quando do avivamento, do encher do Espírito Santo na vida da igreja. E aí eu espero que eu tenha condição, que eu tenha sabedoria da parte de Deus acima de tudo, e também saúde, para podermos traçar aqui um comentário considerável da lição, uma vez que já li a lição e percebi que é uma lição muito rica, uma lição que nos dá a possibilidade de poder fazer uma análise bem substancial da temática aqui apresentada. Portanto, aí o textual da lição nos apresenta: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo
lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. Não irei fazer um comentário a fundo desse texto agora, porque ele aparece na leitura bíblica em classe, mas só quero aqui adiantar a ideia aqui de que esse texto ele é tomado como sendo um marco da inauguração da igreja oficialmente aqui na Terra, no dia ali de Pentecoste. Pentecoste, que era uma festa judaica, não tinha nada a ver com a questão da igreja, mas coincidiu que, findando ali a festa do dia de Pentecoste, quando os judeus estavam ali reunidos naquele lugar de toda a parte do mundo, judeus que falavam já outras línguas, não mais a língua da sua pátria apenas, e eles estavam ali naquele lugar e eles puderam experimentar, ou pelo menos perceber a consequência de um evento, de um fenômeno que havia acontecido ali na igreja com aqueles que estavam no cenáculo aguardando a promessa, cerca de 120 irmãos, quando eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas na direção do Espírito Santo. E isso foi um marco na vida da igreja e que é relembrado e que deve ser proclamado, e por que não dizer que essa experiência ela deve ser viva, ela deve fazer parte da igreja de Cristo na atualidade. A verdade prática da lição nos diz o seguinte: ao longo dos anos a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da autoridade dos dons espirituais. Aqui a verdade prática, ela nos apresenta que no decorrer dos tempos a igreja continua experimentando o avivamento, a presença do Espírito Santo, e é exatamente essa presença do Espírito Santo que não deixa com que a igreja ela se torne uma instituição que não atraia mais ninguém, né? Ela não se torne um movimento que venha perder a graça, perder o atrativo espiritual, que ela venha perder o poder transformador divino que manifesta através dela. Então aqui o que a verdade prática está nos apresentando é que ao longo dos anos o avivamento ela tem sido uma realidade, porque no meio da igreja, da verdadeira igreja de Cristo, o batismo no Espírito Santo continua sendo uma atualidade, e em consequência desse batismo nós temos os dons espirituais, que são exatamente ferramentas que foram colocadas à disposição da igreja, como a própria Bíblia diz, para que venha cumprir os fins necessários àquilo que Deus deseja, uma vez que a própria Bíblia diz que os dons eles são dados para aquilo que é necessário, para aquilo que o Espírito Santo ele julga ser necessário, uma vez que é o próprio Espírito Santo quem distribui os dons à igreja. Jesus ele fez a promessa do batismo no Espírito Santo, é ele quem cumpre a promessa, é ele quem batiza com o Espírito Santo, mas por sua vez o Espírito Santo é quem distribui os dons a cada um segundo aquilo que for útil para o crescimento, o desenvolvimento do corpo de Cristo, que é a igreja, a verdadeira igreja. Aí a leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um capítulo bastante conhecido dos leitores da Bíblia, principalmente aí dos pentecostais, o capítulo 2 de Atos. Iremos ler o verso 1 ao verso 13, fazer aqui a nossa meditação costumeira nesses textos, trazendo aqueles detalhes que muitas vezes passam despercebidos, e eu espero que o Espírito Santo ele venha iluminar a minha mente, venha me dar a condição de poder falar aquilo que
ele já falou comigo ao fazer a leitura da lição e ao perceber assim uma infinidade de informações, de riquezas que muitas das vezes nós passamos por cima em um texto bíblico. Bem, então aí o capítulo 2 de Atos, o versículo de número 1, nos diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui, como nós falamos, havia ali as festas judaicas, e ali era o momento de uma euforia, a festa da Páscoa. E no final ali, encerrando uma das festas, que era a festa do Pentecoste, diz aqui a lição que cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, terminando a festa de Pentecoste, essa festa dos judeus, Penta tem a ver com 50 dias ali, diz o seguinte: e de repente, quando cumpriu essa festa de Pentecostes, uma observação que não podemos ignorar é que todos estavam reunidos no mesmo lugar. A ideia de todos estar aqui reunidos no mesmo lugar, ela tem uma leitura, ela faz uma diferença muito grande. Em primeiro lugar, fala da questão do povo estar em um só propósito, que era comemorar ali a Páscoa, ali o Pentecostes, a festa ali dos tabernáculos, e então estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ao mesmo tempo, isso aqui, a ideia de estar reunidos no mesmo lugar, é muito interessante, porque os próprios discípulos, eles recebem de Jesus a observação, recebem a ordem que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E a ideia de estar todos no mesmo lugar fala exatamente do permanecer no lugar o qual Deus determinou, como também da unidade do povo. Todos estavam ali no mesmo lugar e todos podem participar dessa experiência única. E o mais interessante é que, além desses todos, em relação à igreja em si, que estavam ali aguardando a promessa, havia judeus ali de toda parte do mundo que também estavam reunidos ali em Jerusalém, e eles puderam também serem espectadores daquilo que aconteceu na vida da igreja. Foram as testemunhas de que a igreja que nascia não era uma obra humana, não era uma obra comum, porque algo sobrenatural acabava de acontecer com a vida daqueles irmãos que ali estavam reunidos no mesmo lugar. E diz aí o verso 2. Aí o verso 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui eu te chamo a atenção, em primeiro momento, para a palavra de repente. Se o texto está dizendo que a experiência foi algo de repente, isso deixa entender que, apesar dos irmãos, dos discípulos, eles terem sido avisados de que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, eles, mesmo assim, mas eles não sabiam necessariamente quando seria, em que dia aconteceria isso, em que hora, em que momento aconteceria. Porque o texto deixa bem claro que foi de repente, veio do céu esse som, esse derramado Espírito. Isso é muito importante para você que ainda crê, como eu creio, no batismo no Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais. Para você que crê na promessa, é importante que você esteja consciente, que você permaneça em Jerusalém, no aspecto espiritual, simbolicamente falando, ou seja, permaneça na fé, permaneça buscando, permaneça na esperança, que de repente você receberá aquilo que você está buscando, que inclusive é a vontade de Deus para a sua igreja. Então não fique preso àquela ideia de que deva ter
cultos especiais, para que nesses cultos o Senhor me batize com o Espírito Santo. Não estou menosprezando esses momentos de vigílias, de busca. Não estou menosprezando porque de fato Jesus batiza com o Espírito Santo, renova muitos nesse momento, mas tudo aquilo que Jesus faz não é porque o homem estabeleceu aquele dia, estabeleceu aquele momento, e aí necessariamente Jesus ele vai ter que cumprir a agenda do homem. Não é assim que funciona. O Senhor, ele batizará, ele tratará com cada um de nós, e ele trata com cada um de nós enquanto igreja. Ele trata individualmente. Sabemos que havia um propósito maior na reunião daquele grupo de 120 irmãos no dia do Pentecoste. Havia todo um propósito de marcar ali a inauguração da igreja a nível público, mas num aspecto mais individualista ou individual, num aspecto mais do trato de Cristo com cada um de nós, é que haverá o tempo certo para o Senhor te batizar com o Espírito Santo, renovar com o Espírito Santo. Haverá o tempo, o momento certo e o dom certo que Deus ele haverá de lhe conceder. O seu papel é buscar, participar sim de vigílias, de culto de oração, mas há experiências imensas, inclusive a minha experiência de quando fui batizado com o Espírito Santo foi um dia que eu não esperava. Inclusive eu nem sequer estava buscando necessariamente naquele dia. Me lembro como hoje eu tinha um discipulado para fazer na casa de uma nova convertida, e como eu fui à casa dessa pessoa e ela não estava, ou havia algum problema particular que não dava para discipular aquela irmã, aquela senhora, eu lembro que saía uma distância muito grande lá da casa dela até a igreja sede central. Eu vinha andando, se não me falha a memória, e como eu não gostava de perder culto, como não gosto ainda hoje, mas na minha juventude eu basicamente ia à igreja de domingo a domingo, e eu lembro que eu fui até a sede naquela época da igreja que congregava, e comecei lá a orar. Era um culto de oração que era e é um dos cultos que eu mais gosto depois da escola bíblica dominical. E ali eu estando orando, eu lembro que estava ao lado de um irmão, e aquele irmão ele começou a orar uma oração tão contagiante, tão fervorosa, que aquela oração daquele irmão foi a forma como Deus usou para me visitar de uma maneira diferente. Eu lembro que enquanto aquele irmão orava, eu quase que basicamente parei de orar e fiquei mais sendo levado, dirigido pelo fervor que tomava conta daquele irmão. E eu sei que na minha oração, quando eu estava orando, quando eu me dei por conta, eu estava falando em línguas estranhas e fui batizado com o Espírito Santo. Então foi uma experiência única, uma experiência dentro de um momento, de um dia. E olha que era algo que eu buscava ansiosamente desde a minha adolescência, uma vez que nasci no lar cristão, era o batismo com o Espírito Santo. Eu não me conformava não ser batizado com o Espírito Santo nos moldes pentecostais. E naquele dia, assim, eu tive essa experiência de repente, ser visitado pelo poder do Espírito Santo e receber a promessa do batismo no Espírito Santo. Então aqui o texto está dizendo exatamente isso. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. É bom fazer uma observação que aqui quando fala do som, um som como de um vento, veemente, impetuoso, aqui não está dizendo que o Espírito Santo seja um vento. De maneira nenhuma. O Espírito Santo não é um vento, não é um fogo, não é água, não é nada disso. As manifestações do Espírito Santo é que elas podem ser vistas pelos homens, por aqueles que experienciam o momento quando de se manifestar, já que é algo espiritual e que não dá para ser descrito porque faz parte do mundo espiritual.
essas pessoas fazem a leitura desses eventos, fazendo uma relação com coisas do nosso mundo, do nosso entorno, do nosso conhecimento. Então, nesse momento do Pentecoste, aquele som que se ouvia quando da manifestação do Espírito Santo era como um som de um vento veemente e impetuoso, e diz que encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso não quer dizer que toda manifestação do Espírito Santo ela há de acontecer necessariamente com um som de um vento veemente e impetuoso. Não. O Espírito Santo ele pode manifestar desse jeito, mas também ele pode manifestar na calmaria, ele pode manifestar numa brisa, de outras formas que não seja necessariamente como, vamos dizer assim, o alarde de um som veemente, impetuoso, enchendo todo o ambiente. Aqui foi a experiência do Pentecoste, foi essa. Mas isso aqui não serve como modelo de doutrina, para que eu possa doutrinar que todos devem estar orando, e que quando acontecer esse barulho diferente, e vai acontecer esse barulho diferente, que todos serão batizados. Não necessariamente. Aqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo, orando ali, de uma maneira bem efusiva, gritando mesmo, com toda a sua alma, com todo o som da sua voz, se derramando em pranto, em lágrimas, são batizados, sim, muitos. Mas há aqueles também que em silêncio, ali só com Deus, falando, também eles recebem o mesmo poder. Às vezes pode até não ter as mesmas reações que tem aquele que é mais emotivo, que diante daquela experiência grita, pula, bate nos bancos, e outros recebem, simplesmente permanecem basicamente da maneira como estão. Bem, aí na sequência, no verso de número 3, eu chamo a atenção também a uma outra parte interessante do texto, que fala quando desse receber, desse movimento em que encheu toda a casa, em que todos estavam assentados. O verso 3 diz: e foram vistas por ele línguas repartidas como um quê de fogo, que mostra que em termos visíveis para aqueles irmãos, aquela manifestação, o símbolo ali do Espírito Santo, aqui é retratado de duas formas, o fogo, e também que as línguas que vieram, língua aqui fala exatamente do ato de comunicar mesmo, ligado à questão da linguagem. Língua aqui pode ser, vamos dizer assim, nessa representação aqui, um modelo, uma figura de uma língua mesmo humana em si, como símbolo daquilo que trazia, que era o falar em outra língua, em outro idioma. Mas o certo é que diz que foram vistas por eles línguas repartidas como um quê de fogo, línguas na aparência de fogo, e diz que cada uma dessas línguas pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Então, aqui tem duas coisas a se observar: o ato da língua, do formato, vamos dizer assim, da língua humana em si, e serem essas línguas de fogo. Mas é interessante que o texto ele diz que foram vistas, repartidas, como um quê de fogo, as quais pousaram sobre ele, línguas como um quê de fogo. Então isso quer dizer aqui que a ideia de como um quê de fogo é a maneira, era o elemento conhecido por parte desses que observavam, para que eles pudessem, através desse elemento conhecido, eles descrever um evento espiritual. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo seja em si, ele seja fogo, que o batismo em si sejam algumas línguas, formatos de pequenas línguas, que a pessoa recebe uma outra língua, sua língua é trocada por outra língua, nada disso. Aqui foi simplesmente
a forma como foi descrito este movimento, sabemos que a ação do Espírito Santo, ela é uma ação como fogo, no sentido de purificar, de aquecer, etc. Tem toda a simbologia mostrando o Espírito Santo como fogo, mostrando como uma pomba, um símbolo da paz, mostrando como um vento e etc. Porém, tudo isso aí nós temos que entender como leituras que são feitas por quem tem essas experiências, leituras que são feitas a partir da sua realidade. Mas eu não posso transformar em doutrina dizendo que o Espírito Santo é fogo, que o Espírito Santo é água, que o Espírito Santo é o vento. Não posso fazer isso, porque de fato é à luz da Bíblia o que nós cremos, que há um Deus trino, mesmo sendo a doutrina mais difícil de entender. Eu confesso que eu aceito, mas não compreendo, mas aceito, porque não tem como negar, à luz da Bíblia, a doutrina da Trindade. Mas o que eu quero aqui é deixar bem claro para vocês é que, à luz da Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, é uma pessoa. É uma das pessoas que compõem aí a Trindade, esse assunto difícil de entendimento, mas o Espírito Santo não pode entender. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo é uma força, é um fogo, é água, é um poder ativo, alguma coisa dessa natureza. Isso não tem base bíblica. Então, à luz da Bíblia, se eu quero aceitar que de fato existe uma trindade, existe um Deus trino, eu tenho que crer que o Espírito Santo é uma pessoa. Tanto é que ele, enquanto pessoa, ele veio ficar no lugar de Jesus. Jesus prometeu que ele iria aos céus, ele mandaria outra pessoa, outro consolador, que estaria no lugar dele, fazendo o mesmo papel que ele fazia, ali de acompanhar, de fortalecer, de dirigir a vida da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aí no verso 3, diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O verso de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Que é interessante que nessa experiência que inaugura a igreja, segundo alguns estudiosos, que é o marco da inauguração da igreja no mundo, diz que todos os que estavam esperando ali no cenáculo, todos foram cheios do Espírito Santo. E aí há algo aqui que divide as opiniões, e eu não quero tomar partido, mas algo que diz aqui muito interessante, como um sinal de que, pelo menos nessa experiência, como um sinal de que algo aconteceu, de que algo sobrenatural aconteceu. Quando todos foram cheios do Espírito Santo, é que eles começaram a falar em outras línguas. Então isso aqui é a Bíblia que está dizendo, não é leitura que eu estou pegando dentro de um contexto e forçando, jogando em outro contexto para forçar crenças, para forçar opiniões, não. O texto ele está bem claro que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. O que para nós pentecostais, eu como um batista pentecostal, o que para nós pentecostais, a ideia aqui do falar em línguas foi exatamente uma consequência de estar cheio do Espírito Santo. É claro que há aí divisão em relação ao entendimento, aquelas linhas que vão, principalmente batistas, que vão dizer que não tem nada a ver a experiência do batismo com o Espírito Santo, com falar em língua, como se necessariamente você ser batizado com o Espírito Santo, você tenha que falar em línguas. Isso não é uma necessidade, não é falar em língua, não é uma evidência
do batismo no Espírito Santo. A pessoa pode ser batizada sem falar em línguas, mas o que eu estou trazendo aqui é o que de fato o texto está apresentando. Nessa experiência do Pentecoste, não só nessa, e em basicamente todas as demais experiências de batismo no Espírito Santo na Bíblia, vai estar acompanhado, como consequência do batismo no Espírito Santo, o falar em língua ou o profetizar. Isso é algo que eu não posso negar, ainda que alguém creia ou não creia, ou queira para te dar mais uma acomodação em termos da doutrina religiosa que ele segue, do seu segmento teológico, da visão teológica que você segue para tentar a ideia do propósito dessas línguas. Porque aí há aí uma conjunção aí conformativa que diz o seguinte, que eles falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o ato de falar em línguas aqui não era algo premeditado, que alguém agora não. Agora eu vou falar nessa língua, eu vou falar naquela língua, eu vou falar esse tanto de tempo, não. A Bíblia deixa bem claro que cada um falava em língua conforme o Espírito Santo lhes concedia. Ou seja, isso quer dizer que todos não falavam igual, todos não falavam a mesma coisa, não falaram a mesma quantidade de tempo, mas cada um falou conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E nesse caso aqui também há aí discussões quanto a isso, que seriam essas línguas, seriam profecias, etc. No meu entendimento, fazer como digo para meus alunos no CFTBN, segundo eu chego ao entendimento que de fato essas línguas eram profecias. Elas eram mensagens, porque nos diz que falava cada um conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e a Bíblia deixa bem claro, em um contexto maior, que o público, que aqueles que ouviam uma mensagem da parte de Deus, cada um na sua própria língua. Então, mostrando o quê? Que havia uma mensagem a ser transmitida para aqueles que estavam ouvindo. Daí o texto ele deixa bem claro que cada um falava conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqui eu chamo a tua atenção que na atualidade também não é diferente. Eu tenho muito cuidado, porque nós dizemos no contexto, sempre o diabo tentou imitar tudo aquilo que Deus faz, mas no contexto, isso tem um contexto atual, isso tem acontecido de uma maneira muito natural, e muitos sequer têm mais o temor em relação a isso. Eu me lembro que quando ainda criança, a questão de você ouvir alguém falar em línguas, e você não entendesse, caso não tivesse o dom do discernimento, havia um certo temor em relação àquilo, que mesmo você não entendendo, você não procurava sequer ficar com aquilo na sua mente, porque você tinha aquele temor de estar blasfemando, brincando com coisa séria. Hoje nós vivemos num contexto onde as pessoas ficam aí imitando os pretensos falar em línguas, ficam imitando, brincando durante o ensaio, durante um culto, na rua, no meio de resenha entre amigos. E, gente, eu tenho muito temor e tremor em relação a isso, porque eu tenho aprendido durante toda desde a minha meninice com os meus pais e com os meus pais também na fé, eu tenho aprendido a não brincar com as coisas espirituais. E ultimamente, há um tempo atrás,
tive contato com um filósofo, Wittgenstein, que ele diz que sobre aquilo que você não entende é melhor que você fique quieto. Sobre aquilo que você não pode falar é melhor que se cale. Então eu levo isso para a minha vida, e sobre aquilo que eu não entendo é melhor que eu fique quieto, para não me ver blasfemando, brincando com coisa séria. Todos aqueles que falam em língua falam da parte de Deus? Não. Eu diria que hoje a boa parte não, porque não tem nenhum contato com Deus, simplesmente aprenderam aí pelo tempo, continuam sem nenhum compromisso com Deus, mas eu não posso dizer que são todos. Há muitos que de fato são usados por Deus no falar em língua, no profetizar, como também há muita imitação. Nós já temos aí lugares que ensinam as pessoas a falarem em línguas. Já inclusive vi, talvez de uma forma inocente, alguém escrever na sua Bíblia a língua estranha, talvez para não esquecer e querer falar no momento que quiser falar. Eu acho tudo isso muito complicado. Eu me lembro que ainda na minha juventude, meus 18, 19 anos, eu tinha um amigo que ele era uma pessoa que buscava muito e aparentemente era um homem cheio do Espírito Santo, mas que ele me falou alguma vez que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, como diz na nossa linguagem. É que ele dizia assim: olha, rapaz, eu falo língua a hora que eu quiser. Se você quiser ver agora eu falar, eu falo agora. E aquilo para mim soou assim como algo tão pesado, tão difícil de ouvir, porque eu sempre entendi que o Espírito Santo é quem nos usa e não é eu estar falando a hora que eu quero. Então eu tenho muito cuidado quanto a isso, porque o dom que se recebe, o dom não é meu. O dom continua sendo divino. O dom continua sendo na instrumentalidade do Espírito Santo. Então, se eu falo a hora que eu quiser, não importa como esteja a minha vida, eu posso estar correndo o risco de ter decorado ou de estar dando lugar ao próprio diabo a falar através da minha boca e eu pensar que estou sendo usado por Deus. Eu gosto sempre de trazer à memória a experiência de Sansão. A Bíblia diz que Sansão ele começa a brincar com Deus, brincar com o seu compromisso com Deus ali. Ele era um nazireu de Deus, ele começa a brincar, vai brincando com Deus. E a Bíblia diz que chega um momento que ele não percebe que o Espírito de Deus já havia se afastado dele. E aí ele diz: como das demais vezes agora eu vou quebrar essas cordas, etc, etc. E a Bíblia diz que ele não percebeu Sansão que o Espírito de Deus já havia se afastado dele. Então tenha muito cuidado para você não estar brincando com coisa séria, relativizando o dom de Deus que há em ti, a promessa, a ponto de você continuar falando em língua, continuar profetizando e achando que é da parte de Deus, quando na verdade o Espírito de Deus já afastou de você há muito tempo. Eu vejo isso com uma certa tristeza, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma longa experiência de vida com Deus, de congregar, nasci no lar cristão, pelo menos aí 2/3 da minha vida, basicamente, eu trabalhei em liderança de alguma coisa, liderando, aconselhando, ensinando, pastoreando, mesmo não tendo o título em si. Isso me fez amadurecer e ter várias experiências. E eu tenho muito cuidado quando eu vejo pessoas que não se preocupam com a sua vida espiritual, mas acham que é o suficiente chegar naqueles momentos especiais da igreja, principalmente quando tem uma festa, um momento ali de campanha, seja lá o que for, e aí dá aquelas crises de santidade, de falar em língua, de profetizar, de fazer acontecer, quando no dia a dia a sua vida é uma vida de total falta de compromisso com Deus. Tenha muito cuidado, muito cuidado.
Porque se você ainda não valoriza uma vida de comunhão com Deus, uma vida de temor, de leitura da sua palavra, de oração, de consagração, tudo dentro, é claro, dos limites, das suas possibilidades, mas você pensa que você pode continuar falando em língua, sendo usado por Deus, porque Deus te deu o dom é seu, e há toda aquela discussão que alguns pensam, Deus deu o dom e aí Deus não toma mais. Eu não acredito dessa forma, não acredito, porque o dom não é nosso e Deus dá para aquilo que é útil, e se eu não estou sendo mais útil, Deus pode levantar outro em meu lugar. Mas há aqueles que pensam que uma vez que receberam aquele dom, ele pode usá-lo à torta e à direita, inclusive para ganhar dinheiro. E a Bíblia diz que muitos vão chegar diante do Senhor dizendo que profetizaram, que fizeram um monte de coisa, e Deus vai dizer que nunca os conheceu. Isso é muito sério mesmo, porque se era Deus que os usava, se era Deus que estava sendo gerado neles, emanava através deles, como é que Deus não conhecia essas pessoas? Então tenha muito cuidado, porque os verdadeiramente conhecidos por Deus são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. A ideia de Deus chegar para alguém e dizer que eu não te conheço, não é porque Deus sofre problema de memória, é porque Deus só reconhece aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Pertencer ao corpo de Cristo é bem mais do que continuar falando em línguas e outras coisas. E a ideia, voltando para o contexto, a ideia aqui do que nos é apresentado é que quando todos foram cheios do Espírito Santo, eles só falavam aquilo conforme, segundo o Espírito Santo lhes permitia e lhes concedia que falassem. Aí o verso de número 5 nos diz o seguinte: e em Jerusalém estavam habitando, naquele momento ali de festa, da Páscoa, Pentecostes, etc. E em Jerusalém estavam ali residindo, habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, ou seja, das mais variadas línguas. E aí o verso de número 6. E correndo aquela voz, ou seja, ouvindo aquela voz, aquele som diferente, ajuntou-se uma multidão, e esta multidão ela estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Essa é uma das partes do texto que eu acho assim mais digna de uma análise, e uma das que traz a maior quantidade, vamos dizer assim, de divisões quanto à temática das línguas que foram faladas naquele tempo, que são faladas no dia de hoje. O que aqui nos diz que quando desse momento da experiência dos irmãos ali em Jerusalém, ali no cenáculo, e línguas como que de fogo foram repartidas sobre cada um deles, e eles falavam segundo o Espírito Santo lhes permitia que falassem. Daí vem os vários questionamentos, e questionamentos muito justos. Que língua era aquela? Porque a princípio, de um modo geral, e também não podemos negar, os pentecostais, eles irão dizer que eram línguas dos anjos, língua dos céus, que todos estavam falando, mesmo porque dentro de um contexto bíblico, vai nos mostrar aí no contexto imediato do texto, e que aqueles que estavam falando em língua, no caso dos discípulos, eles falavam uma língua que eles não sabiam, que eles não tinham aprendido na escola, que não era o seu linguado dia a dia, não era ali o grego, não era o hebraico, se alguém dominasse ali naquele contexto, não era uma língua de fato diferente. Então, num sentido geral, quando eles estavam falando não são do Espírito. Então, para esses irmãos, a língua de fato era uma língua estranha, não somente estrangeira, mas era estranha a eles, porque eles não falavam aquelas línguas.
Então, nesse sentido, a língua era uma língua que para eles era totalmente estranha, e por ser totalmente estranha e advir de um ato de serem cheios do Espírito Santo, eram línguas espirituais, eram línguas vindas dos céus. Então, dentro desse aspecto mais radical, nesse contexto mais imediato, não se pode negar que para aqueles que falavam era uma língua estranha, era uma língua espiritual, daí muitos dizerem que era a língua dos anjos. Aí dizer que era a língua dos anjos, que era a língua dos céus, aí é uma outra questão. Mas em relação àqueles que falavam, aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo, aquelas línguas de fato eram uma capacitação espiritual e eram estranhas para ele, não somente estrangeira, eram línguas estranhas. O problema é em relação àqueles que ouviam essas línguas. A questão dos irmãos que falavam, eu não vejo nenhum problema em perceber que de fato foi um poder sobrenatural. Eles eram ignorantes em relação àquelas línguas e agora estavam falando. Então, para eles era uma língua estranha mesmo, e era uma língua vinda do céu, um poder sobrenatural vindo dos céus. Mas só que o texto ele deixa aqui um outro ponto a ser amarrado, é quando ele diz que todos correram para ali para ver o que estava acontecendo, e fala aqui que eram varões de várias partes do mundo, e eles ficaram confusos porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. Na língua, vamos dizer assim, eles eram judeus, mas de nacionalidades, de localidades diferentes. Então eles ouviam falar na sua própria língua. Então, se alguém, por exemplo, era um parto, ele ouvia falar na sua língua. Ele não ouvia falar em língua de anjo, em língua do céu. Ele ouvia falar na sua própria língua. Daí a confusão daqueles homens, deles ficarem pasmados, sem saber como aquilo era possível, que aqueles discípulos eram homens ignorantes, a maioria. Eles não eram pessoas letradas, eles não haviam aprendido aqueles idiomas. Como eles poderiam, então, agora estar falando em línguas, vamos dizer assim, estrangeiras, e cada um agora era evangelizado, recebia uma profecia, que eu creio que aquelas línguas eram uma profecia, era uma mensagem para cada um daqueles que ali estavam, como é que eles podiam ouvir na sua própria língua? Então, nesse aspecto, é onde há aí as discussões teológicas, e eu concordo, de que de fato aquelas línguas também não eram não eram línguas estranhas, eram línguas estrangeiras, eram estranhas para os que falavam, para os discípulos, para eles eram estranhos, eram espirituais, eles poderiam até ver como língua dos anjos, mas para os ouvintes aquelas línguas eram línguas estrangeiras. E como pode ser isso? Dos dois, a língua era uma língua de fato estrangeira, que foi ensinada de maneira sobrenatural àqueles discípulos, ou, numa hipótese menos provável, aquelas línguas de fato eram línguas dos anjos, mas que o próprio Espírito Santo já as traduzia no ouvido de cada um daqueles ouvintes para poder ouvi-las na sua própria língua, vamos dizer assim, de onde eles residiam. Seria uma hipótese também menos fraca, mas não necessariamente descartável. Mas o certo é que eles ouviam agora falar na sua própria língua, e diz o verso 7, todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, ou seja, não são todos aqui da Galileia que não falam a nossa língua e de repente estão todos falando. Como é possível acontecer uma coisa dessa? Era a admiração deles. Aí vem o verso de número 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí vai dizer a língua, os povos que estavam ali
e as línguas ali representadas, que eram o quê? Eram partos, médios, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia, na Pânfila, no Egito, em parte da Líbia, de Cirene. Havia ali muitos forasteiros romanos ali que falavam provavelmente o latim ou o grego. Tanto judeus como prosélitos estavam ali, cretenses, árabes. Todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então nós vimos aqui que o objetivo dessas línguas, dessas profecias, eram exatamente anunciar as grandezas de Deus àqueles povos, cada um na sua própria língua, e essas línguas sendo faladas na boca de pessoas que não conheciam essas línguas, para mostrar que de fato era um evento único o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, ali acabando as festas de Pentecostes, o que demonstrava o poder de Deus sobre aqueles homens e que um novo movimento, uma nova história, que nascia de fato a igreja no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E aí o verso 12, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isso? Ou seja, o que quer dizer isso? Era exatamente o derramar, o avivamento sobre a igreja que nascia para dar continuidade à obra de Cristo, como nós temos até hoje. Então, uns diziam, o que quer dizer isso? E outros, incrédulos, zombavam e diziam, estão cheios de mosto. Ou seja, estão bêbados, estão dizendo coisa por coisa, porque estão bêbados. Só que não tinha como negar que não era o álcool, não era o vinho que daria àqueles irmãos, àquelas pessoas, a capacidade de estar falando de uma maneira muito nítida, numa língua que eles não conheciam. Então esse é um texto fantástico que mostra exatamente aí o avivamento na vida da igreja, a igreja ela nascendo debaixo da unção do Espírito Santo. E é assim que ela deve permanecer. A introdução da lição, aí o comentário e introdução da lição. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Aí o primeiro tópico da lição: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro subtópico: o chamado abrangente de judeus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Isso aqui é algo bastante interessante. Por quê? Porque o Espírito Santo, o próprio nome, ele já está dizendo, ele é Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, vem da parte de Deus, ele é uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo só pode habitar no coração que também esteja disposto a ser consagrado para Deus, porque o trono do coração do homem não pode ter dois senhores. O coração do homem não pode ser dividido entre Deus e o diabo. Então aqui a ideia aqui de que o Espírito Santo é uma das condições para receber o Espírito Santo, é exatamente a pessoa já ter sido convertida, de fato a pessoa ela ter nascido de novo, ela ter alcançado a salvação em Cristo Jesus, é nesse sentido. Não quer dizer que eu vou me converter agora, para daqui a tantos anos eu receber o batismo do Espírito Santo. Não necessariamente. Acontece isso com muitas pessoas. Tem pessoas que estão há 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos no Evangelho e ainda não recebeu
o batismo no Espírito Santo nos moldes pentecostais. Não quer dizer que essa pessoa não tem o Espírito de Deus na vida, ela tem sim. Porque o próprio Jesus, antes mesmo da promessa do batismo no Espírito Santo e do cumprimento dessa promessa, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Soprou aquilo que até então eles não tinham. Mas mesmo assim eles tiveram que futuramente participar, ir para Jerusalém, para receber o que nós chamamos de revestimento de poder. Então, nesse caso aqui, o que está colocando é que o batismo no Espírito Santo é para uma pessoa salva. Ou seja, é possível que alguém, no momento da conversão, por exemplo, ele receba o batismo com o Espírito Santo. Há algum problema nisso? Não, e já aconteceu isso. E pessoas que naquele momento, quando ele ouve a mensagem, a palavra de Deus, ele abre o seu coração para Cristo, se arrepende dos seus pecados, e naquele momento, quando ele dá o gesto de aceitação, seja indo à frente, seja comunicando com a sua boca, seja levantando a mão como um sinal, ele ser batizado com o Espírito Santo na mesma hora. Isso é algum problema? Nenhum problema. Mas o que a lição está colocando é que se é o termo, é o Espírito Santo, estamos tratando de uma coisa santa, Deus não habita em um coração que não seja consagrado a Ele. Nesse sentido de habitar, de reinar, de derramar do seu Espírito, vamos colocar logo assim, enquanto um dom, enquanto uma promessa. Então a promessa é exatamente para aqueles que se convertem a Cristo. Primeiro, o homem tem que se reconhecer pecador, decidir deixar os seus pecados, buscar a Cristo para que ele seja revestido do Espírito Santo. Esta é a ideia da lição, é a ideia pentecostal. Portanto, a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento, sem fé, não há salvação. E aí nós sabemos que a fé, o arrependimento, tudo isso vem pelo meio do ouvir a palavra de Deus, do pôr em prática aquilo que é ouvido. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Então aqui a lição coloca 3 condições para o batismo no Espírito Santo. A primeira é a ideia da conversão, do arrependimento. Em sequência vem a ideia da disposição a obedecer a Deus. E por fim vem aí a busca de uma vida de santidade. E uma vez que eu passo a viver para Cristo, também eu tenho que passar a ter uma novidade de vida, uma vida que venha confirmar que de fato houve uma mudança no meu interior. Essa é a ideia, que é a ideia da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede, no caso aí vem antes, ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, para nós pentecostais, o batismo no Espírito Santo ele é algo que antecede, ou que precede, melhor dizendo, a salvação. Primeiro, o homem ele tem que ter um encontro com Cristo para que ele possa então ser batizado com o Espírito Santo. Ele pode receber os dois ao mesmo tempo? Sim. Ele pode, quando do momento da conversão, se havendo um propósito divino, ele pode também receber o batismo no Espírito Santo ou o revestimento do poder, como nós chamamos dentro do ambiente pentecostal. E é que todo aquele que é salvo, ele já tem o Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é como um revestimento, é como você vestir uma blusa, um casaco, um revestimento, um aquecer maior que te dá mais dinamismo, te dá mais ousadia para fazer a obra de Deus. E o exemplo disso está os discípulos de Cristo.
Nós temos ali um Pedro que antes do Pentecoste era um Pedro covarde, eram discípulos covardes que estavam escondidos com medo de serem identificados, presos e mortos. Mas quando eles recebem o batismo no Espírito Santo, eles saem com ousadia, dando a cara à testa. E Pedro dá um testemunho, dá uma pregação, que quase 3.000 almas se convertem ao Senhor apenas num dia, pela ousadia que agora havia tomado conta de Pedro após o batismo no Espírito Santo. Isso é bíblico, isto é inegável. O segundo subtópico: a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus, e de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Aqui muito interessante, porque aqui nos traz em relação ao fato de para quem ou a quem está destinado a promessa do batismo do Espírito Santo. Então, o batismo aqui no Espírito Santo, à luz da Bíblia, é uma promessa para todos. E aqui o que nós temos é que o próprio Pedro, após ter participado daquele grupo que estava ali no cenáculo, aguardando a promessa, ele num dos seus discursos, na sua mensagem, ele vai dizer que a promessa diz respeito a vós, ou seja, aos judeus, a vós, a vossos filhos, a todos os que estão de longe, ou seja, não só os judeus que estão aqui, mas também os que estão longe, que não moram aqui, aos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E esses tantos quanto Deus chamar engloba exatamente todos aqueles que não são judeus, a todos os gentios, todos aqueles que forem alcançados por Cristo, pela promessa, pela salvação em Cristo, eles também têm o direito de receber o batismo no Espírito Santo. E aí nós temos vários exemplos na Bíblia. Temos exemplo lá de Cornélio, um homem religioso, um homem que dava esmola, mas que não conhecia a Deus. E a Bíblia diz que quando ele teve aquela experiência com Deus, e que ele recebe um homem de Deus na sua casa, naquele momento todos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo e começavam a profetizar. E em muitos outros casos, há a mesma experiência, inclusive em Samaria, se não me falha a memória, um grupo de irmãos, de pessoas que conhecia o batismo de João, nem sequer sabia que existia Espírito Santo, e isso é algo muito emblemático. E após eles serem informados, serem instruídos, eles também recebem a promessa do Espírito Santo. Portanto, é uma promessa para todos os salvos. O subtópico 3 nos diz o seguinte: o engano dos cessacionistas. Esses cessacionistas são aqueles que dizem que o batismo no Espírito Santo foi algo que cessou lá no Pentecoste, foi apenas para inaugurar a igreja, mas que na atualidade isso não existe mais. Que converter-se ao Senhor e batismo no Espírito Santo é a mesma coisa, não há distinção de uma coisa para a outra. Então, o engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente teológica reformada de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo
e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Então, alguns, para não serem menos radicais, no sentido de dizer que o batismo cessou juntamente com os dons no Pentecoste, eles vão dizer que não, que o batismo existe, mas o batismo é a própria conversão, é a mesma coisa, não há nenhuma diferença. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que já eram salvos, já eram servos de Cristo, todos eles, como nós vimos aqui, todos os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo e eles já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo como evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Então, é nisso que eu creio, é nisso que os pentecostais creiam, e também aí os batistas renovados, de fato, creiam, claro que alguns não, mas é de fato isso que a Bíblia apresenta, independente que eu creia ou da forma como eu creio, é o que a Bíblia apresenta, e a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ela tem a palavra final, ela não depende de uma ideia reformada, de uma ideia, seja ela lá calvinista, luterana, arminianista. A Bíblia não depende disso, a Bíblia está bem além dessas coisas, para não ser tão pejorativo. O subtópico 2 da lição, ou o tópico 2 da lição, dinamismo da Igreja Apostólica. A Igreja, primeiro subtópico, a Igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A Igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. A Igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da Igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Eu acho isso aqui muito, muito interessante, porque aqui faz um paralelo em relação à Igreja, mostrando que, do ponto de vista histórico e fazendo a comparação entre o tabernáculo e a Igreja, mostra que a Igreja ela passou a existir enquanto uma organização espiritual no dia de Pentecostes. Por quê? Porque naquele dia, debaixo da atuação do Espírito Santo, a igreja ela já nasceu avivada. E aqui traz a figura do tabernáculo, que o tabernáculo, quando ele foi dedicado a Deus, a glória divina desceu sobre o tabernáculo, mostrando que aceitava aquele lugar como habitação de Deus. E aqui, da mesma forma, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, selando aquela obra, mostrando que de fato aquela obra era de Deus e que dava início uma obra especial, uma obra única, uma obra espiritual a partir ali de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na sequência, o subtópico 2, a igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim. Quais foram esses sinais? A conversão e o batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém.
Após o Pentecoste, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança, ou seja, numa igreja avivada, o que existia naquela igreja? Havia um permanecer, uma perseverança na doutrina, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, que é muito interessante. Perseverar, permanecer no ensino da palavra de Deus é a marca de uma igreja avivada. Então, permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O Espírito Santo é o elo da nossa comunhão. A igreja tem que viver em comunhão, não é de vez em quando. Não é apenas no dia da ceia, onde muita gente vai para a igreja. Eu costumo dizer, com as devidas exceções, que é o culto onde reúne o maior número de hipócritas, exatamente no culto de ceia, principalmente em ambientes pentecostais. As pessoas brigam o mês todo, não falam com o outro, e aí no culto de ceia vai todo mundo com cara de santo, às vezes não tem coragem de pedir perdão ao irmão anteriormente, aí no meio da igreja pede perdão por uma falha, alguma coisa, mas não encara o problema de frente, e infelizmente acaba sendo em muitos lugares o culto de ceia acaba sendo a reunião mais hipócrita que existe, que reúne o maior número de hipócritas. Isso não é só na igreja pentecostal, não. Então tenho assim uma crítica muito grande a essa comunhão de mês em mês, ou de ano em ano, ou semanalmente, fim de semana, a depender de quando é e de como é celebrada a ceia do Senhor em determinados arraiais aí cristãs. Portanto, aqui o texto ele nos traz essa observação que eu acho muito interessante mesmo, mostrando que a marca dessa igreja avivada após o Pentecostes era uma igreja que ela se tornou diferente. Que diz o quê? Que era uma igreja avivada após o Pentecostes, era uma igreja apostólica, que ela pregava na autoridade, havia uma pregação, que não era menos tá contando história, tá contando historinha bíblica, tá exibindo conhecimento teológico, conhecimento histórico, dando uma aula de geografia, de psicologia ou técnicas outras que alguém aprendeu numa faculdade e agora quer se exibir. Não. Esta igreja aqui, de fato, ela tinha poder na vida. E ela então agora, ela pregava a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante. Na unção do poder do Espírito Santo, ela pregava a palavra. Também essa igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração. Oração é algo que tem me incomodado ultimamente, que nós vivemos num contexto, com raríssimas exceções, de uma igreja que não ora mais. A igreja ela não ora. A igreja ela terceirizou a oração para um ciclo de oração de irmãs, para um grupo que toma conta dessa parte de oração para fazer um culto específico, num horário mais conveniente a eles mesmos, ou quando tem algum evento na igreja ligado à oração, à área da busca do poder, mas algo tudo terceirizado, quando na verdade a Bíblia diz aqui, dentro do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que a igreja como um todo, ela perseverava na oração. Então hoje eu percebo uma deficiência muito grande na oração, assim, na igreja, um culto de oração que não seja algo terceirizado, que não seja algo, vamos dizer assim, direcionado por um grupo, mas que seja um culto de oração da igreja, onde a igreja ela possa ali reunir e tirar ali horas de oração, seja de joelhos, seja em pé, sentado, não importa, de acordo com a condição de cada um e a liturgia de cada culto,
mas que haja horas de oração e que principalmente cada crente ele tem a condição de ter aquele seu momento ali de comunhão, onde todos ali possam, cada um ao seu modo, derramar o seu coração diante do Senhor. Por que eu estou falando isso? Eu contei a minha experiência do batismo no Espírito Santo e eu sei o quanto isso faz falta na vida da igreja, porque quantas vezes você ia para a igreja desanimado, fraco, sem força, e às vezes você dobrava o joelho ali no banco e você não tinha nada para falar. Você ficava quieto, mas de repente Deus colocava do seu lado alguém que começava a orar com tanto fervor, com tanta graça, e aquilo ia te contagiando, e logo mais você estava cheio de Deus, inspirado, você tinha o que falar diante de Deus, você saía fortalecido do culto. Então a oração em grupo, onde todos se reúnem no mesmo propósito, como um culto oficial, normal da igreja, isso é indispensável. Nunca vou concordar, nunca concordarei com uma igreja, seja qual for ela, que ela dispense a oração enquanto algo que deva fazer parte do dia a dia de toda a igreja e não de um grupo específico que tenha lá o seu tempo, o seu horário exclusivo, excluindo inclusive a maioria que não pode participar naqueles horários pré-estabelecidos. Portanto, a igreja ela perseverava na doutrina, na comunhão, na oração. Havia temor entre cada um, que é uma das coisas que está faltando muito hoje naqueles que se dizem cristãos, é o temor. Pessoas que perderam totalmente o temor de Deus. Ele está na casa de Deus, está no barzinho, na faculdade, no seu condomínio, em outro lugar. Para ele não tem a mínima diferença. Então ele já perdeu o temor pelas coisas, perdeu o temor de Deus e pelas coisas de Deus. E ele está no ambiente de culto e não está, não faz, para ele não faz a mínima diferença. Então é a falta do temor. O temor era uma marca da igreja, os sinais. Era interessante aqui que a igreja, a igreja primitiva, ela não saía buscando, correndo atrás de sinais, como muitos andam fazendo aí, indo de igreja em igreja, correndo atrás de sinais, de operação de sinais. Não, a igreja não corria atrás de sinais. Pelo contrário, eram os sinais que acompanhavam a igreja. Onde a igreja passava, os sinais a acompanhavam, porque era uma consequência daquilo que operava na igreja. Isso faz toda a diferença. Portanto, a questão dos sinais era uma marca da igreja, os sinais, as maravilhas, que eram resultado das ferramentas, dos dons espirituais que habitavam, que atuavam na vida da igreja. Além do cuidado especial para com os irmãos carentes, que era a assistência social. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. A espiritual, que era a piedade, a piedade está ligada aqui ao amor, à comunhão. Então revela exatamente essas esferas da piedade, essas duas esferas. No aspecto espiritual, a piedade, a palavra, a oração. No aspecto social, a comunhão, o suprir a carência um do outro. Tudo isso eram manifestações na igreja primitiva. E por fim, nós temos aí o último tópico da lição. Estou agora correndo, já temos aí 1h e 20 minutos. Nos diz o seguinte, o terceiro tópico da lição: o ministério ungido. O ministério ungido para os dias atuais. Primeiro subtópico: na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Deve ser acompanhada, ou seja, deve ser como forma de que Deus está no meio do seu povo. Quando nós falarmos de Jesus e aquilo que nós falarmos deve ser acompanhado, deve ter a chancela do Espírito Santo, como forma de que de fato é Deus quem está falando ou nos usando na sua obra. Esses sinais
podem se manifestar ou podem ser manifestos por meio de salvação de vidas, que é o maior sinal da presença de Deus na vida da igreja, é salvação de almas. Salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou, são também sinais que aconteciam. O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Ou seja, a igreja nunca poderá dispensar a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso não é opção, isso é necessidade. O segundo subtópico é autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos, homiléticos da pregação. Isso aqui é bem interessante, é uma crítica e bastante interessante. Eu, enquanto professor de teologia, eu aceito essa crítica quando coloca que um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumentos formais. Ou seja, vamos tornar a igreja uma igreja bem instruída a nível acadêmico, pessoas que conhecem muito da hermenêutica, da exegese, da homilética, que sabe preparar sermões bonitos, com começo, meio e fim. E aí vamos encher a igreja de pessoas assim, e aí nós vamos ter uma igreja avivada. Não é isso que acontece. Essas coisas aqui, elas são importantes? São, mas são todas secundárias. Aí já existe Bíblias aí que você compra hoje que já tem tudo pronto. Bíblia que já vem com sermões aí para cada dia da semana, um sermão, e você já tem aí tudo para exercer aí uma boa, quem sabe, uma relativa hermenêutica, uma exegese, uma homilética, uma pregação bastante rebuscada, etc. Mas isso não traz poder de Deus para a igreja. É necessário que esses elementos eles venham em segundo plano, que todos eles sejam usados, sim, principalmente aqueles que pregam, que lideram. É necessário que conheçam todas essas regras para que facilite a preparação do seu estudo, até para não ficar pegando já estudos prontos. Mas se não houver a instrumentalidade do Espírito Santo, se não houver temor de Deus no coração, se não houver vida diante de Deus, tudo isso aqui não vão passar de informações. Você poderá ter uma igreja muito informada, um povo muito sabido, mas não sábio. Um povo muito esperto, muito politizado, que saibam debater, mas que não tem um coração queimando pela presença de Deus, um coração compassivo, um coração misericordioso em relação ao próprio irmão que está do seu lado, a obra de Deus, em relação à liderança, em relação à obra como um todo. Nada disso terá tanto proveito. Então a lição fala que é autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais. Aqui não está desprezando esses instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos, homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Se o obreiro ele não tem a aprovação de Deus, se ele não foi chamado por Deus, ele pode fazer o curso que ele fizer. Deus não aprovará a sua obra. Se você não foi chamado por Deus, ainda que você entre no seminário, que você faça lá seu curso, se torne um bom exegeta, ali tem uma boa hermenêutica, uma boa oratória, uma boa persuasão,
Se você não tem o Espírito de Deus, se você não foi chamado, se essa não é a sua vocação, eu sempre gosto de aconselhar, quanto mais cedo você desistir, melhor. Melhor para você, melhor para o rebanho, melhor para todos. É necessário que o obreiro ele tenha um chamado de Deus na sua vida, que ele tenha sido chamado por Deus. A lição aqui, ela deixa bem clara, sem nenhum arrodeio. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Ou seja, se Deus não aceita a tua presença, ele rejeitará também tudo que vier de você. Se Deus não aceita a tua presença, a sua homilética, a sua exegese, a sua oratória, a sua hermenêutica, nada disso também será aceito, aprovado por Deus, se Deus te rejeitar. Então a tua maior preocupação, obreiro, deve ser se conscientizar. Realmente foi Deus que me chamou. Eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja, ou eu estou aqui porque eu usei de muitos meios, um apadrinhamento, quem sabe aí por meio do pecado da simonia, que tornou algo muito comum, aí a compra de cargos. Eu negociei por uma influência, por um paternalismo, por uma herança, seja lá qual o vínculo que eu me utilizei de maneira espúria, de maneira errada, de maneira reprovável diante de Deus, de maneira que o Espírito Santo não foi a liga, não foi aquele que te chamou. Se você usou de meios espúrios ao Evangelho para poder alcançar o poder pelo poder, você deve rever. Você deve rever e ver se de fato Deus te chamou. Porque se Deus não te chamou, se você não foi vocacionado por Deus, te aconselho mais uma vez, desista enquanto é tempo. Você não sofrerá o prejuízo e também não causará um prejuízo no rebanho de Deus, que infelizmente é o que bem nós temos visto na atualidade. Portanto, é necessário que o obreiro ele seja aprovado por Deus. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Portanto, o modelo da pregação no Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. E por fim, aí o último subtópico, 3, traz como título, glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. Aqui é muito importante. Aqui é um fechar com chave de ouro. O ministério, a obra, a igreja, o trabalho, que de fato ele está sendo direcionado por Deus, ele glorifica a Cristo. Quem aparece é Cristo, não é o homem. Tenha muito cuidado, você que é obreiro, que tudo quanto você quer fazer na igreja, você faz, mas o seu nome tem que aparecer, num cartaz. Seu nome tem que aparecer ou como dirigente, ou como pastor presidente. Aí toda congregação que fizer qualquer evento tem que colocar a tua foto lá, da sua esposa, a foto do dirigente. Aí é tanta gente que parece mais uma propaganda de um evento de um circo, ou sei lá, um parque de diversão, uma atração, um show, alguma coisa, que polui tanto o convite que as pessoas ficam mais ligadas nas personagens, nas estrelas, nas roupas, nos ternos, etc. Essa coisa ridícula, essa palhaçada. Então uma igreja séria, que de fato ela está vivendo para Deus, para a glória de Deus, ela tem que deixar toda essa palhaçada, toda essa carnalidade de querer promover a figura do homem. Aí nada disso durante a pregação, tirando foto. Não estou dizendo que não posso tirar uma foto num momento ou outro, mas é toda hora tirando as melhores poses para colocar no Face, no Instagram.
E isso a gente percebe em alguns casos que não é feito nem depois do culto, é durante o culto. Já vai postando flashes, imagens daquela pessoa para poder consagrar, engrandecer o nome daquelas pessoas. Gente, isso é coisa do inferno. A obra de Deus, o obreiro sério, aqueles que estão fazendo a obra de Deus de maneira séria, ele tem que ter consciência de que Deus não dá a sua glória a outrem. Quem tem que aparecer é apenas Cristo. O culto é apenas para Deus. Isso é muito sério, obreiro. Se você tem feito isso em nome de Jesus, volte ao primeiro amor. Você tem perdido o temor de Deus. Você tem sido, quem sabe, influenciado pelo seu líder maior, seu pastor presidente, seja lá quem quer que seja. O orgulho tem entrado no teu coração e hoje você está promovendo o teu nome. Para que o teu nome na frente da igreja? Para que a tua foto na frente, num banner na frente da igreja? Para que a tua foto num cartaz? Para que a tua foto num convite para um culto? Para que isso? Isso é ridículo, isso é coisa carnal. Isso faz parte das obras da carne. O único nome que tem que aparecer é o nome de Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele cresça, que eu diminuo. João, ele diz, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias ou das suas alpacas. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado. Portanto, o ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo deve ser para glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina: quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha que interessante. Aqui Paulo ele vai bem mais longe. Quer que seja na hora de vocês comerem, sejam em conjunto ou separadamente, quer seja na hora de vocês beberem ou fazer qualquer outra coisa, tudo que vocês fizeram, seja em grupo, ou seja, particularmente, que vocês façam tudo para a glória de Deus. Uma brincadeira que um cristão fizer, eu tenho que vigiar nisto. Nós temos que vigiar, que até uma brincadeira que eu fizer, Deus tem que ser glorificado por meio dela. Eu não tenho vida secular, separada de vida espiritual. A minha vida é uma só, é uma vida com Deus. Então, tudo que eu fizer tem que glorificar a Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Louvado seja Deus. E a conclusão, por fim, nos apresenta: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre esta igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível até hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos de fato entender que essa igreja é bem mais do que pertencer a uma organização, é bem mais do que esse orgulho pentecostal, o orgulho batista, o orgulho presbiteriano, metodista, Maranata, Deus é amor. Ser cristão é bem mais do que isso. Ser cristão está bem além de pertencer a uma tribo religiosa. Ser cristão é pertencer ao corpo de Cristo, é emanar a vida de Cristo e é fazer com que a vida de Cristo ela possa também ser transmitida a outras pessoas. Que Deus nos abençoe,
Que Deus nos ajude. Espero que eu tenha conseguido minimamente explicar um pouco da lição, daquilo que Deus colocou no meu coração, e que Deus os abençoe. E você que é líder, tenha muito cuidado do teu lugar, da tua posição, do teu chamado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor e que a graça de Cristo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.